todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ana Teresa e hoje venho apresentar-vos o meu wrap-up do mês de junho, que foi fantasticamente surpreendente e eu estou bastante surpreendida e li livros muito bons e então decido aqui partilhar com vocês o wrap-up e assim umas opiniões sobre os livros que eu li. Em primeiro lugar, eu devo dizer que eu reli A Court of Mist and Fury de Sarah J Maas e é impressionante como, sei lá, eu acho que é a terceira vez que eu estou a reler e é impressionante como há tantos detalhes que me escaparam na primeira e na segunda leituras e eu adoro, eu simplesmente adoro a escrita dela e cada vez que leio os livros dela mais me apercebo quais é que são os motivos pelos quais estes livros são tão bons, especialmente este segundo no que toca à trilogia, e eu realmente fiquei completamente maravilhada por esta releitura. Foi super rápido também, como foi das duas primeiras vezes, porque este livro, apesar de ser bastante grande, ele é super fácil de ler. As personagens são super cativantes, a história é super rápida, no sentido de não há cenas entediantes e há sempre algo a acrescentar a esta narrativa e é maravilhoso. Em segundo lugar, eu li o Clube de Combate Feminista de Jessica Bennett, que é da família da Bonnie Bennett, de Vampire Diaries. Eu estou super convencida disso. E eu li este livro e eu gostei bastante, porque fala sobre muitas situações. Este livro não é fantasia, não é ficção, é uma não ficção, e é um manual de sobrevivência num ambiente de trabalho sexista. E fala de imensas situações, por exemplo, quem criou o Monopoly, e eu não acredito que o Monopoly, na verdade, foi criado por uma mulher, e então porque é que está lá o homenzinho? Eu não percebo. E muitas mais situações destas em que as mulheres ficaram para segundo plano só simplesmente porque eram mulheres. E depois também fala sobre muitas situações, nomeadamente, por exemplo, pedir um aumento de salário, que muitas mulheres sentem-se inibidas de o fazer, outro género de situações, e para além disso, ele menciona as situações, mas depois também mostra como é que se pode contornar e como é que se pode resolver. Eu acho que este livro é muito importante em relação a isso, porque muitas vezes apontam-se os problemas, mas não se apontam as soluções. E então eu realmente acho que é um livro que deve ser lido por mulheres, mas também por homens, que é para eles compreenderem que, tipo, muitas das vezes a maneira como eles funcionam, no sentido de mesmo aquela questão de nunca tiveram que enfrentar um problema e então simplesmente fazem porque também nunca ninguém lhes disse nada. E esse comportamento pode estar errado e nestes casos aqui que aparecem estão errados e para os homens nunca ninguém lhes bateu na mão a dizer não se faz isso. E então é super importante também esta leitura e eu recomendo este livro porque foi muito bom. Depois a seguir eu finalmente terminei esta trilogia da Nora Roberts. Este é o terceiro livro, A Pedra Pagã. Este livro acho que se chama O Signo dos Sete, acho que é, e eu gostei muito do primeiro, o segundo foi meio meh e este terceiro foi interessante. Eu não amei, eu gostei mesmo foi do primeiro livro. E assim, eu acho realmente impressionante como a Nora Roberts tem a capacidade de fazer algo tão diferente e mesmo assim tudo tão igual. Pronto, e então eu estou a criar assim uma espécie de raivazinha aos livros da Nora Roberts por causa disso. Porque as personagens são sempre diferentes, neste caso isto é uma fantasia, mas mesmo assim, tipo, todos acabam juntos uns com os outros. Tipo, não, né? É assim, eu entendo que realmente é uma literatura de romance, não é? É romântico, estes livros é suposto serem românticos, mas, epá, é sempre a mesma fórmula. E é assim, eu depois de ler tantos livros dela, já li uns 7 ou 8 dela, é sempre a mesma coisa e realmente já não é algo que me apele
Eu gosto de histórias, acho interessante, acho que as personagens também são muito engraçadas, mas o facto de os livros baterem sempre na mesma fórmula é tipo A mais B igual a C. E então não gosto, já me entedia um bocado porque eu já sei o que é que vai acontecer, já sei que a personagem principal A, que é feminina, vai acabar com a personagem principal B, que é masculina, e ficamos por aí e acabam felizes para sempre. É sempre esta a fórmula, não importa se é os Céus de Montana, a Pedra Pagã, sei lá, o que é que eu mais li? A Ilha das Três Irmãs, isto acaba sempre assim. E então eu fico mesmo triste por causa disso. Eu queria assim uma raivazinha porque ela é muito boa a escrever isto, mas não sai da sua zona de conforto. E eu gosto muito quando os autores saem da sua zona de conforto. E para mim torna-se um bocado entediante, porque as personagens são sempre diferentes, mas a história, a narrativa em si é sempre igual. E então, pronto, enfim. É um bom livro. É diferente. É, porquê? Porque é uma fantasia e a Nora Roberts está assim mais naquela de escrever só romances contemporâneos. E então, pronto, então é um bocadinho diferente, tá? Mas mesmo assim, pronto, enfim, é o que é. Pronto, eu tenho aqui mais uns quantos livros da Nora Roberts para ler e portanto vou acabar de os ler, como é óbvio, mas depois eu acho que os vou despachar alguns, com exceção dos Céus de Montana, que foi o primeiro que eu li, que eu adorei, mas provavelmente os outros todos vão todos a andar também, porque para mim Nora Roberts já não é aquilo que era, porque eu já percebi, é sempre a mesma coisa. Depois eu li o segundo livro da Acácia, este é o Presságios de Inverno, e meu Deus do céu, é assim, eu tenho um problema com estes livros, não vou negar, que é, nas primeiras 50 páginas a coisa custa a mastigar, principalmente porque são muitas personagens e eu não sei, eu tenho assim um déficit de atenção qualquer que eu esqueço o nome das personagens. Pronto. E isto aqui acontece-me isto, porque eles ainda por cima são 1, 2, 3, são 4 irmãos e epá, a coisa é um bocado difícil, estão a perceber? Ainda por cima são todos tão diferentes. A única que eu me lembro é a Corin e a Mena. E depois há um que é um corsário e há outro que aconteceu alguma coisa neste livro. Já não me posso dizer porque aí já é spoiler. Mas eu, depois dessas 50 páginas, eu depois gosto até bastante dos livros. Acho que são muito bons. É uma fantasia muito diferente do George R. R. Martin. Não sei porque é que o comparam sequer. Talvez por ser considerado assim, talvez uma fantasia mais épica, nesse sentido. Mas, de resto, é super diferente. O estilo de escrita é super diferente. E as personagens são diferentes. E a narrativa é diferente, o mundo é diferente, é tudo diferente, com exceção de ser só uma fantasia épica. E então eu acho que para quem gosta de fantasia, este é um bom livro. Para quem gosta de Game of Thrones, é um bom livro, vão gostar de certeza. E para quem não gosta de Game of Thrones, acho que também vai gostar. Eu pessoalmente não gosto da escrita do George R. R. Martin, acho-a muito entediante, demasiado descritiva, demasiados personagens, o mundo é muito complexo e eu não gosto, eu perco-me nos livros dele. E neste aqui isso não acontece, com exceção das primeiras 50 páginas que eu perco-me completamente. Pronto. Mas eu acho que tanto o primeiro como o segundo eu depois li-os de uma só vez e eu já sei que tenho este problema das primeiras 50 páginas com este autor e então eu simplesmente sigo em frente. Aconteceu a mesma coisa no primeiro livro, aconteceu agora no segundo livro, provavelmente vai acontecer no terceiro e até ao final da saga, mas como eu já sabia que isto provavelmente me ia acontecer porque aconteceu no primeiro, então eu continuei. E ainda bem que eu continuei porque realmente é muito, muito, muito bom. Eu gostei muito mais deste do que do primeiro, da série. E depois, por fim, e agora por último, eu vou mostrar-vos o livro. Eu acho que é provavelmente o livro mais fofinho que eu li este mês. E que é o livro dos ressignificados do Acapoeta, portanto do João, do Ederlane. E, olhem, eu nem sei o que dizer. Eu fiquei completamente maravilhada. Eu li um num dia, isto foi para o Book Bingo Leituras ao Sol 2019, era ler um livro que se lesse num dia. E eu amei completamente, eu acho muito, muito querido, acho muito fofinho, acho muito honesto nas suas palavras e
Eu realmente amei. Eu acho que este livro é um livro que devia de ser lido por todas as pessoas. É poesia, mas não é uma poesia complexa nem nada dessas coisas. Não. É realmente dar um novo significado às palavras e eu realmente adorei. Adorei mesmo. E eu recomendo vivamente este livro. É um livro que se lê super facilmente. Tem uma capa muito bonita também para quem gosta do aspecto estético. E por dentro ele vai simplesmente arrebatar-vos o coração, porque é super, super fofinho. Eu adorei este livro. Eu provavelmente irei relê-lo, porque é um livro para ler e reler e para pensar, e realmente a pessoa acaba este livro assim com o espírito assim um bocadinho mais leve. Então pronto, recomendo, por favor, leiam. E portanto, no total eu li 5 livros, vejam só, eu li esta pira toda em junho. Eu nem quero acreditar. Isto foi duro, mas eu gostei muito destes livrinhos e então é isso. Espero que tenham gostado deste wrap-up do mês de junho. Comentem aqui em baixo o que é que vocês leram, o que é que vocês acham destes livros, se por acaso já leram algum. E então vemo-nos em breve. Eu sou a Ana Teresa, obrigada por terem visto e até ao próximo vídeo. Beijinhos!